Você já percebeu que depois dos 60 anos, quase todo mundo vive como se a melhor parte da vida já tivesse acabado? Isso é uma mentira gigantesca. A verdade é que você nunca usou de verdade a sua imaginação. Passou décadas acreditando que a realidade era algo fixo, quando na verdade ela sempre esteve nas suas mãos. A maior prisão que existe não são os limites do corpo, nem a falta de dinheiro. É a falta de imaginação ativa. E se eu te disser que a sua vida, mesmo agora, pode se transformar de uma maneira que você jamais sonhou, se começar a usar essa faculdade que você enterrou ainda na infância? Mas o que você estava realmente fazendo era exercitando a habilidade mais extraordinária que existe. Quando criança, você criava mundos, situações, futuros possíveis. Você enxergava coisas que ninguém mais via. E isso não era fantasia. Era o uso natural da imaginação. Com o tempo, esse dom foi sendo abafado. Hoje, você talvez use essa mesma energia, mas para prever contas que não consegue pagar, doenças que podem surgir ou discussões que ainda nem aconteceram. Está percebendo como, sem querer, você continua imaginando só que contra si mesmo? Pense bem, quando deita para dormir, a sua mente começa a projetar cenários. Quase sempre, ela se concentra no que pode dar errado. Mas por que não projetar aquilo que você realmente quer que aconteça? Por que gastar tanto tempo e energia alimentando imagens negativas quando poderia usar a mesma força para construir uma vida diferente? Todas as conquistas da humanidade nasceram primeiro na mente de alguém. O carro que você dirige, a luz que ilumina sua casa, até esse dispositivo onde está assistindo este vídeo, tudo foi criado primeiro como uma ideia na imaginação de alguém. O que impede você de usar esse mesmo processo para criar a vida que deseja? A maior armadilha é acreditar que criatividade é um dom restrito a artistas, inventores ou gênios. Isso não é verdade. Todos somos criativos, mas a maioria esqueceu desse fato. Você pode pensar, já passei dos 60, será que ainda faz sentido usar a imaginação? Eu te pergunto, existe alguma idade limite para pensar, sonhar ou criar? A imaginação não envelhece, ela apenas adormece se você não a usa. E quando volta a ser ativada, traz vitalidade, entusiasmo e até mudanças físicas perceptíveis. Há estudos que mostram que pessoas engajadas em atividades criativas apresentam maior bem-estar emocional, menor risco de depressão e até mais saúde cognitiva na velhice. Lembro de quando comecei a trabalhar em empregos simples, sem futuro aparente. Eu passava meus dias preocupado, imaginando sempre os piores cenários, como pagar contas, como sobreviver até o fim do mês. O que eu não percebia era que estava usando meu maior poder contra mim mesmo. Somente quando entendi que podia inverter esse processo, que podia projetar imagens positivas e acreditar nelas, tudo começou a mudar. E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas. Perceber que a imaginação é a matriz de toda a realidade. Ela não serve para prever tragédias, mas para criar possibilidades. Você já se perguntou quantas horas da sua vida gastou preocupado com coisas que nunca aconteceram? E se tivesse usado esse mesmo tempo para construir mentalmente a vida que gostaria de viver? Onde estaria hoje? Essa pergunta não é para gerar arrependimento, mas para abrir os seus olhos. A sua mente nunca parou de criar imagens. A diferença é que até agora, em grande parte, você deixou que elas surgissem de forma automática, influenciadas pelo medo, pelas notícias ruins e pelas opiniões alheias. Mas você pode assumir o controle, pode escolher quais imagens cultivar. E quando faz isso de forma consciente, começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. O mundo externo sempre responde ao mundo interno. Não é exagero dizer que ao longo de toda a sua vida, você sempre esteve usando a imaginação. O que muda tudo é a direção. Você pode continuar projetando preocupações e vivendo limitado por elas, ou pode usar a mesma força para criar imagens de abundância, saúde e realizações. No fundo, você já sabe qual escolha é a certa. Na década de 30, um fotógrafo russo chamado Semyon Kirlian conseguiu capturar algo que parecia impossível: a energia que flui do corpo humano.
Ao colocar as mãos de uma pessoa sobre uma chapa fotográfica especial, ele registrou uma espécie de brilho, uma aura luminosa ao redor do corpo. Aquilo não era fantasia, era ciência mostrando que existe uma energia real saindo de nós. E o que poucos entendem é que essa energia é moldada pelas imagens que construímos na mente. Tudo aquilo que você imagina determina a vibração em que vive. Se os seus pensamentos estão presos em medo, em escassez, em envelhecimento doloroso, essa vibração se manifesta em sentimentos, em emoções e até em reações físicas no seu corpo. Pesquisas modernas comprovam isso. Estudos de psicologia positiva mostram que pessoas otimistas têm maior resistência a doenças, se recuperam mais rápido de cirurgias e vivem, em média, 7 anos a mais que aquelas dominadas pelo pessimismo. Isso não é coincidência. É a ciência confirmando aquilo que a espiritualidade e a filosofia já apontavam há séculos. Você atrai o que projeta. Quando você cria imagens negativas, seu corpo entra em estado de alerta constante, liberando hormônios do estresse, enfraquecendo seu sistema imunológico. Agora, quando projeta imagens positivas, você ativa a produção de serotonina, dopamina, endorfina, substâncias que fortalecem sua saúde, aumentam sua disposição e te colocam em um estado de abertura para novas oportunidades. A maioria das pessoas acredita que a realidade é fixa, que o que existe fora é o que determina dentro. Mas o processo é o oposto. Primeiro você constrói imagens internas, e é a partir delas que sua energia se alinha e cria experiências externas. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você antecipou um problema, ficou imaginando que algo daria errado, e aquilo acabou acontecendo exatamente como você temia? E quantas vezes você visualizou um encontro agradável, uma viagem, um sonho realizado, e tudo correu melhor do que esperava? Isso não foi acaso. Foi a vibração que você sustentou internamente que moldou o desfecho. Quando entendi esse princípio, percebi que não adiantava apenas trabalhar duro, não bastava apenas desejar. Eu precisava criar imagens fortes e constantes na minha mente, porque eram elas que comandavam minha energia. E essa energia é visível, mesmo que você não perceba. Ela é sentida pelas pessoas ao seu redor. Você já entrou em um ambiente onde não conhecia ninguém, mas sentiu um peso, uma tensão no ar. Isso é vibração. Já encontrou alguém que parecia irradiar alegria e paz, mesmo sem dizer uma palavra? Isso também é vibração. Tudo começa na imaginação, no que você escolhe alimentar mentalmente. Se você insiste em se ver envelhecendo de forma frágil, solitária e sem propósito, é isso que sua energia irá transmitir. Mas se escolhe se imaginar ativo, saudável, cheio de vitalidade e envolvido em projetos que te inspiram, sua vibração se transforma e a vida começa a responder de acordo. A energia não mente. Ela sempre segue a direção da imagem dominante que você mantém. Por isso, a pergunta é inevitável. O que você tem projetado na sua mente nos últimos anos? Você tem alimentado cenários que te limitam ou tem usado a ciência a seu favor, escolhendo conscientemente as imagens que elevam sua frequência e criam uma vida mais longa, mais saudável e mais significativa? A escolha sempre esteve e sempre estará em suas mãos. Sabe o que realmente me impressiona até hoje? O fato de que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer experimentar de verdade o poder que carrega dentro de si. É quase inacreditável pensar que só 2 ou 3 em cada 100 seres humanos usam a imaginação de forma consciente e criativa. O resto caminha pela vida como se estivesse pisando em ovos, torcendo para não tropeçar, sonhando apenas com um fim seguro, mas nunca com uma vida extraordinária. Eu já observei homens e mulheres que tinham um potencial incrível, mas que escolhiam viver de maneira limitada, acreditando que não eram criativos, como se criatividade fosse um dom concedido apenas a alguns escolhidos. Isso é uma grande mentira. A verdade é que todos somos criativos na mesma medida, mas alguns decidiram usar esse dom mais intensamente, enquanto outros preferiram ignorá-lo. Eu me lembro claramente de quando ainda trabalhava como bombeiro em Toronto.
Eu não tinha estudo, não tinha experiência, não tinha nenhuma grande conexão que pudesse me abrir portas. Tudo o que eu tinha era uma mente cheia de dívidas e preocupações. Até que um dia comecei a me perguntar: e se eu mudasse as imagens que eu estava construindo dentro de mim? Foi quando passei a imaginar uma empresa de sucesso, clientes aparecendo, cheques chegando, oportunidades surgindo de todos os lados. Eu não fazia ideia de como isso aconteceria, mas eu me permitia todos os dias viver, mesmo que só na minha mente, como se aquilo já fosse real. E o mais impressionante é que pouco tempo depois, eu realmente abri a minha própria empresa de limpeza e em menos de um ano eu tinha feito mais de $100 mil. E eu não era diferente de ninguém que estava ao meu redor. A única diferença é que eu decidi usar conscientemente a imaginação que sempre esteve ali. Agora me diga, quantas vezes você deixou de tentar algo porque achou que não tinha condições, porque o dinheiro não estava disponível ou porque a idade já havia avançado? Quantas vezes você se pegou pensando mais nos obstáculos do que nas soluções? Quando fazemos isso, estamos usando exatamente o mesmo poder que poderia nos levar ao sucesso, mas contra nós mesmos. Você pode até achar que não é criativo, que não nasceu com esse dom, mas pare para pensar. Cada escolha que você já fez, cada problema que você já resolveu, cada adaptação que você já encontrou na vida foi fruto de uma centelha criativa. A questão não é se você tem ou não, e sim se você decide ativar essa capacidade todos os dias. É por isso que eu digo, não importa se você tem 20, 40 ou 70 anos, a mudança começa quando você decide construir novas imagens na sua mente. O corpo envelhece, mas a imaginação não. E se você acha que já passou do tempo de realizar alguma coisa, é justamente porque nunca percebeu que ainda carrega dentro de si a ferramenta que pode virar a página agora mesmo. Não é exagero, é fato. A ciência mostra que quando visualizamos de forma vívida e repetida um cenário desejado, o cérebro reage como se aquilo já estivesse acontecendo, liberando substâncias que influenciam nossas emoções, nossas decisões e até nossas ações cotidianas. É como se a imaginação fosse um ensaio invisível para o futuro. Então eu lhe pergunto, que tipo de ensaio você tem feito? Você ensaia dívidas, fracassos e decepções, ou ensaia abundância, liberdade e conquistas? A resposta a essa pergunta tem muito mais a ver com o que você vai viver daqui para frente, do que qualquer condição externa. Porque tudo começa dentro de você, exatamente como começou comigo, exatamente como começou com qualquer pessoa que ousou usar a mente como foi projetada para ser usada. E se você duvida, faça o teste. Comece hoje mesmo a imaginar, com riqueza de detalhes, uma vida que você deseja de verdade. Veja-se caminhando naquela casa dos seus sonhos. Veja-se saudável, sorrindo. Veja as contas sendo pagas com facilidade. Veja viagens. Veja abundância. E não pare na primeira semana, porque a transformação não acontece da noite para o dia. Faça isso por 30 dias seguidos e perceba como as oportunidades começam a surgir, como sua energia muda, como você mesmo começa a agir diferente. Esse é o efeito inevitável de quem usa de forma consciente o dom mais poderoso que já recebeu. Porque no fim, a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária está apenas no modo como você escolhe usar a sua imaginação. Veja o que acontece quando alguém ousa usar a imaginação de forma plena. Steve Jobs não tinha os maiores recursos financeiros, não tinha a estrutura das grandes corporações que dominavam o mercado de tecnologia. Mas ele tinha algo que quase ninguém usava: a capacidade de enxergar o futuro antes que ele existisse. Ele não apenas fabricava computadores, ele visualizava um estilo de vida diferente, em que a tecnologia seria tão intuitiva que qualquer pessoa poderia usá-la. Enquanto a maioria dos empresários estava preocupada em competir com aquilo que já existia, ele estava criando algo que ninguém via. A diferença não estava no dinheiro, nem nos contatos, estava no uso consciente da imaginação. Agora, compare isso com outras empresas gigantes daquela mesma época, como a Kodak.
Eles tinham bilhões de dólares em caixa, tinham os melhores engenheiros, tinham domínio absoluto do mercado de fotografia. Mas sabe o que faltou? Imaginação. Eles não acreditaram que a fotografia digital poderia substituir o filme tradicional. Ignoraram a visão de um futuro diferente e, por isso, desapareceram. Isso prova que não é a falta de dinheiro que destrói sonhos, é a falta de visão. E eu preciso perguntar: quantas vezes você já deixou de tentar algo porque olhou para a sua situação atual e disse: não tenho recursos, não tenho contatos, não tenho tempo? Quando você pensa assim, você está se comportando como a Kodak, que deixou morrer um império inteiro por não acreditar em algo que ainda não existia. Mas quando você ousa pensar como Steve Jobs, quando você se permite enxergar o futuro antes de todo mundo, você passa a criar circunstâncias em vez de esperar que elas apareçam. Eu me lembro de um momento em que precisei decidir se continuava no meu emprego estável ou se arriscava em um negócio próprio. Eu não tinha nenhuma garantia de sucesso, mas me vi claramente administrando uma empresa lucrativa, atendendo clientes satisfeitos e recebendo cheques maiores do que qualquer salário que eu poderia imaginar. Essa imagem mental foi tão forte que começou a guiar as minhas atitudes. Eu falava e agia como se já fosse aquele empresário de sucesso. E adivinha? A realidade se alinhou àquela imagem. O que isso mostra é que a imaginação não é um passatempo, não é devaneio, não é fantasia. É uma ferramenta estratégica, capaz de derrubar gigantes ou construir impérios. E quando você começa a aplicá-la na sua vida, percebe que o que realmente separa quem vence de quem perde não é inteligência, não é sorte, não é diploma. É a capacidade de usar a mente para criar imagens do futuro e depois agir de acordo com elas. Então eu lhe pergunto, você tem usado a sua imaginação como Steve Jobs ou como a Kodak? A ciência já provou aquilo que eu venho dizendo há décadas. O modo como você usa a sua imaginação influencia diretamente na forma como se sente, nas decisões que toma e até nos resultados financeiros que obtém. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que praticam visualização positiva diariamente relatam mais felicidade, menos estresse e maior sensação de bem-estar. Isso significa que o simples ato de criar uma imagem clara do futuro desejado não é apenas um exercício mental, é uma intervenção real no seu estado emocional e, consequentemente, nas suas escolhas diárias. Pense por um instante. Quando você acorda preocupado, imaginando contas atrasadas, a cabeça cheia de problemas, como você age ao longo do dia? Você se fecha, perde energia, evita oportunidades, responde com impaciência. Agora, quando você acorda e se vê mentalmente saudável, próspero, em equilíbrio, como isso muda a forma como fala com as pessoas, como encara os desafios, como enxerga soluções? É esse contraste que explica por que alguns prosperam mesmo em meio à crise, enquanto outros se afundam cada vez mais. E não é apenas teoria. Eu me lembro de um período em que estava endividado e não via saída. Todos os dias a preocupação me consumia. E cada vez que eu pensava em dinheiro, a imagem que surgia era de falta. Foi só quando aprendi a inverter esse padrão que comecei a perceber uma diferença. Em vez de reforçar mentalmente o vazio, eu criava uma cena clara. Clientes entrando, negócios crescendo, cheques sendo pagos. No começo parecia até ridículo porque a realidade era o oposto. Mas aos poucos, essa prática diária mudou não apenas o que eu via dentro de mim, mas também as ações que eu tomava. Eu me apresentava de outra forma, eu falava com mais confiança. Eu enxergava oportunidades onde antes só via obstáculos. E você já reparou como pessoas que se destacam publicamente também falam sobre esse hábito? Jim Carrey, por exemplo, escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares numa época em que não tinha nada, e guardou aquilo como se fosse real. Anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por um dos seus filmes. Isso não é coincidência. É resultado de alinhar imaginação, emoção e ação. Mas veja o outro lado. Quantas figuras conhecidas do esporte, da música ou dos negócios ganharam fortunas inimagináveis,
e por não trabalharem a mente acabaram perdendo tudo? Quantos jogadores de futebol, estrelas da música, ou mesmo empresários milionários entraram em colapso financeiro porque nunca imaginaram a si mesmos como administradores conscientes do que conquistaram? Eles tinham os recursos, mas não tinham a visão. É como dar gasolina para alguém que nunca aprendeu a dirigir. Inevitavelmente o carro vai bater. É por isso que eu insisto. Não é a conta bancária que determina como você se sente ou para onde está indo. É a imagem que você alimenta na mente todos os dias. Você pode estar no vermelho agora, pode sentir que perdeu tempo, pode achar que a idade não permite mais recomeçar. Mas e se eu lhe dissesse que a neurociência já comprovou que o cérebro continua moldável até os últimos anos de vida? Isso significa que nunca é tarde para construir uma nova visão de futuro. Então eu lhe deixo uma pergunta. O que você tem ensaiado dentro da sua mente todos os dias? Porque, quer queira ou não, esse ensaio está se transformando no palco da sua vida. Estou falando de criar uma cena concreta, nítida, como se fosse um filme rodando na sua mente. Veja-se acordando em uma casa que transmite paz. Sinta o cheiro do café da manhã preparado com calma. Ouça as risadas das pessoas que ama. Perceba a sensação de liberdade de não se preocupar com contas. Visualize sua conta bancária saudável. Veja-se viajando para lugares que sempre sonhou. Quanto mais vívido for esse cenário, mais ele começa a moldar suas emoções, seus pensamentos e, inevitavelmente, suas ações. A maioria das pessoas nunca se dá a chance de fazer isso porque pensa que é perda de tempo. Mas se você parar para analisar, o tempo que gasta imaginando problemas, fracassos e preocupações é infinitamente maior. O desafio que eu lhe faço é inverter esse padrão por apenas 30 dias. 30 dias consecutivos criando uma imagem mental positiva, mesmo que a sua realidade atual diga o contrário. No início, talvez pareça estranho, até mesmo desconfortável, porque a mente está acostumada a se alimentar do negativo. Mas, pouco a pouco, você vai notar mudanças sutis. Sua energia vai se elevar, suas conversas vão ganhar outro tom, você vai começar a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando decidi sair do emprego no Corpo de Bombeiros. Eu não tinha nenhuma garantia, mas todos os dias eu me via mentalmente como empresário de sucesso. Eu via clientes entrando, contratos sendo fechados, cheques chegando. Essa prática se tornou tão natural que comecei a agir como aquele homem de sucesso antes mesmo de me tornar um. E não demorou para que a realidade se ajustasse àquela imagem. Agora imagine se você se comprometer a viver esse processo. 30 dias não é uma eternidade, mas pode ser o ponto de virada da sua vida. E se ao final desse período você perceber que está mais confiante, mais animado, mais criativo? E se de repente uma oportunidade aparecer justamente porque você mudou a forma como se comporta diante das situações? A verdade é que esse resultado é inevitável quando você alimenta sua mente com imagens de abundância e não de escassez. Então eu lhe pergunto, você está disposto a investir apenas 10 minutos por dia para criar o roteiro da vida que deseja viver? Porque se não fizer isso, a vida continuará lhe entregando os mesmos cenários de sempre. Mas se aceitar esse desafio, pode descobrir em pouco tempo que o que parecia impossível começa a se tornar realidade. O ponto mais importante que você precisa levar daqui é simples. Tudo começa na imagem que você mantém dentro da sua mente. Se você continuar preso às circunstâncias atuais, nada muda. Mas se ousar imaginar de forma clara, vívida e persistente a vida que deseja, inevitavelmente começará a se mover nessa direção. E esse é apenas o primeiro passo. No próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e vai descobrir como se tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui comigo e eu espero você no próximo vídeo.